Olá pessoal, eu sou Ciso Eito e esse é o canal Garota de Asas. O nosso assunto de hoje é o livro Wicked, que conta a história de Elphaba, a bruxa do oeste do Mágico de Oz. Wicked é de Gregory Maguire, ele é americano e escreveu 4 livros, isso aqui é uma quadrilogia. No Brasil só tem traduzido os 2 primeiros. Esse aqui, meu, é da editora Leia. Muito bonito, tem um verniz localizado lindo aqui na capa. E verdinho, como a Elphaba, né? Então, bem inspirador esse tom aqui. A gente já olha a capa do livro e já imagina como é que é a bruxa. E essa quadrilogia foi lançada nos Estados Unidos e aqui no Brasil apenas 2 foram traduzidos. O primeiro deles é esse, Wicked, que já houve uma edição anterior que ele se chamava Maligna. E o segundo é o Filho da Bruxa. Esse segundo eu não tenho e vou procurar, já estou procurando na Amazon, eu não encontrei, vou procurar em outras livrarias. O terceiro e o quarto, infelizmente, não foram traduzidos ainda no Brasil. Esse livro aqui, Wicked, foi o que deu origem ao musical da Broadway. Esse musical esteve em São Paulo no primeiro semestre do ano passado, então um monte de gente falou sobre esse livro, né? Muitos booktubers falaram sobre ele, e ao contrário do musical, que eu ouvi falar que foi maravilhoso, muito fofolucho, muito alegre, esse livro aqui não tem nada de alegre não, é um livro punk, pesado e até relativamente triste, assim, não é um livro infantil em absoluto, é um livro adulto mesmo. E nem adolescente, é um livro de fato adulto, porque ele trata de questões muito complexas, muito difíceis, como por exemplo desigualdade social. Ele fala sobre política, sobre economia, né? Tudo tratando no universo de Oz. Tem a questão de disputa por poder, fala de sexo também, sem muitos pudores, mas a temática principal desse livro aqui é a questão do bem e do mal, né? Como é que o mal aparece, como é que brota o mal dentro de uma pessoa. É esse o tema principal do livro, e vamos combinar que isso não é nada simples, né? Não é nada infantil esse tipo de assunto. Esse livro conta a história das bruxas do Mágico de Oz. Você deve ter percebido que no livro de Frank Baum elas não aparecem com muita relevância. Elas são más, né? As 2 bruxas do leste e do oeste são bruxas más, e a gente tem uma bruxa boa do sul. E eles não elaboram bastante esses personagens. Aqui nesse livro é absolutamente tudo sobre as bruxas. Como elas nasceram, né? Como aconteceram, como se tornaram bruxas. A protagonista é a Elphaba, que é a bruxa má do oeste. A gente fala também da bruxa má do leste, que é a Nessarose, e a bruxa boa do sul, que é a Glinda. Mas a nossa protagonista, essa verdinha aqui, é a Elphaba. Não sei se vocês recordam do livro Mágico de Oz, a bruxa má do leste, a Nessarose, é aquela que foi esmagada pela casa da Dorothy, que veio aí no tornado. E a bruxa má do oeste, então, a Elphaba, da qual a gente vai tratar bastante aqui nesse livro, ela é aquela que o Mágico de Oz manda a Dorothy matar para que ela consiga voltar para a casa dela no Kansas. Lembra disso? Então, a bruxa aqui, ó, a nossa Elphaba, ela não é tão malvada assim e a Dorothy não é tão boazinha assim. É isso que esse livro vai tratar. Tem uma coisa que eu gosto muito, que é muito bacana e toda hora a gente resgata, né, no livro, que é o mapa de Oz. Tá vendo? Deixa eu tentar mostrar mais de pertinho. Aqui, ó. Então, esse mapa de Oz, ele mostra as regiões em que elas vivem, né, e o trajeto que elas percorrem. Elphaba, a família vive em vários lugares diferentes. A irmã depois retorna para sua cidade de origem, né? A cidade de origem da família da mãe.
e Glinda fica aqui no sul, né, que é uma região mais rica. Então a gente acompanhando no mapa também é muito bacana. Esse livro ele é dividido, eu e meus adesivos, viu gente? Ele é dividido em 5 partes, né? Tá vendo? Aqui a primeira parte e tem outras 4. Nessa primeira parte aqui do livro, ele trata do nascimento da Elphaba, desde o parto, né? O livro começa com a mãe dela, Melena, nos últimos dias de gestação, e o pai, Frexpar, que é um líder religioso na cidade onde eles estão vivendo. A mãe é uma mulher muito bonita, veio de uma família muito nobre, muito reconhecida e rica, mas ela queria se livrar daquilo. E casou com o Frexpar, casou por amor, né? E foram para outras cidades e esse homem era um cara que vivia em função da religião, indo de cidade em cidade, para poder levar a palavra religiosa. Então esse é um tema muito importante também nesse livro, que Elphaba fica o tempo inteiro em busca da sua alma, né? Apesar dela dizer que no livro o tempo todo que ela não acredita na alma, ela é muito pouco espiritualizada. No livro, essa questão de fé e de religião é muito elaborada, até por essa questão do pai, né? Então, Melena e Frex, né, que é o apelido do pai, eles estão lá numa cidadezinha do interior, Melena já perto de ganhar neném, e chega o relógio do dragão do tempo. A mim pareceu uma espécie de teatro de bonecos dentro de um caminhão. Então é uma coisa assim, um teatro itinerante. E foi logo no início do livro, tem o teatro que eles representam, né, esses bonecos, é muito punk mesmo, pesado. E aí ele já dá o tom do livro, né? Você já percebe a partir dali, daquela apresentação teatral, as cenas de sexo e a violência, porque motivado por aquela apresentação, a população espanca Frex e a Melena é levada às escondidas pelas parteiras para um lugar, e tem a Elphaba, né? Então a bebê nasce verde, nasce com dentes e já arranca o dedo da parteira assim, logo nas primeiras horas de vida, dentes pontiagudos, né? Horríveis. E as parteiras inclusive acham que ela nasceu podre, que ela nasceu estragada. Existe também uma questão no início do livro e ao longo de todo o livro, que ela seria hermafrodita. Então isso fica em suspense ao longo do livro todo, né? Essa questão. Então Elphaba era uma bebê que já nasceu esquisita e a gente fica desconfiado que tenha sido resultado dessa questão religiosa toda, como se fosse uma questão de magia ou de feitiço ou de uma praga divina, enfim. E existem alguns personagens importantes nessa primeira fase. Por exemplo, o Coração de Tartaruga, que é uma espécie de andarilho que vai vivendo de cidade em cidade, né, fugindo da cidade de origem dele. Ele é um artista do vidro e ele vive longo tempo na casa de Melena e Frex. E acontecem algumas coisas também em torno desse cara aí, que eu não posso contar, senão eu vou estragar o livro. Na segunda parte do livro, a Elphaba vai viver na cidade de X, que é onde estão as universidades. Lá ela divide um quarto com Galinda, que mais tarde vem a ser Glinda, a bruxa boa do sul. E lá ela conhece um professor e se envolve na questão mais política do livro, né? Que traça a moral dela até o final do livro. Existe uma disputa, né, social, que não quer valorizar os animais. Eles chamam de animais com letra maiúscula, os animais que falam e que têm pensamentos, que elaboram, que teriam alma, né? Por exemplo, o leão lá da Dorothy, que só aparece no final do livro, tá, gente? Então,
E existem os animais com letra minúscula, que são aqueles que não pensam, que seriam os animais que a gente conhece aqui, né? Então, o mágico, que foi um cara que chegou no balão e tomou o poder que estava então instituído, ele quer tirar toda a liberdade dos animais, com letra maiúscula, né? Devolvendo eles às fazendas, tirando eles das cidades e tirando eles das atividades profissionais todas que eles executam. Então, no início do livro, a cidade tem, além de todas as espécies diferentes, tem os animais também executando seus trabalhos, né? E vivendo em meio à sociedade. E a partir dessa decisão do mágico de mandar os animais de volta, né? E de tirar esse poder, essa autonomia, né? A Elphaba é absolutamente contra isso. A partir do convívio, então, com esse professor, que é um bode, né, mas muito inteligente, e ela ajuda ele a elaborar teorias e tal. Então, a partir dessa vivência na universidade com esse professor, ela resolve abandonar, né, o professor, acontece uma coisa com ele, ela resolve abandonar a universidade e se tornar uma rebelde em favor da causa dos animais e contra o mágico. Então isso envolve todas as decisões que Elphaba toma ao longo aí da vida. Na terceira parte do livro, Elphaba está vivendo uma relação amorosa, né, com um dos colegas da universidade, isso já depois de ter largado lá. E acontece uma coisa muito trágica e ela vive então uma fase de reclusão e depois decide ir para uma outra cidade, essa cidade de onde esse amante dela era, e recuperar o perdão, tendo em vista o que aconteceu com esse cara com quem ela se relacionava. Então, assim, não quero dar spoiler, né, mas para falar do livro, algumas coisas a gente acaba deixando escapar. Então, mas isso não estraga o livro, não. O livro é muito bom, é muito elaborado, faz a gente pensar em um monte de coisas que a gente vive na sociedade de hoje, inclusive, a gente faz essa relação. Então, ao longo do livro todo, a gente entende por que a bruxa... né? Por que Elphaba se tornou uma bruxa má? Na verdade, eu nem acho ela tão má assim. Ela é meio rabugenta, meio chata pra caramba. Ela toma algumas decisões difíceis, algumas decisões que a gente, sem entender os motivos pelos quais ela tomou, a gente acha perverso, né? E acha maligno. Mas, conhecendo a história dela, a gente entende o que a levou a tomar essas decisões. Então, ela já nasce uma criança diferente, vive a vida discriminada, né? A mãe dela era uma mulher que vivia deprimida, que usava muitas drogas, né? Estava sempre fora da realidade, tinha vergonha da filha. Depois a irmã dela, Nessarose, nasce sem os braços. A gente acredita até que é pelo consumo, né, dessas drogas todas, ou também fica imaginando que seria uma maldição mesmo, né, familiar. Então, depois disso, ela se relaciona com um cara e acontece uma coisa com esse cara. Então, a bruxa Elphaba, ela só se tornou bruxa por causa dessas realidades que a vida colocou pra ela. E no final, ela só vai ficar inimiga da Dorothy, e na verdade não é bem assim que acontece aqui nesse livro, porque a Dorothy esmagou a irmã dela, né? Matou a irmã dela, e a bruxa boa, Glinda, foi lá se achando, pegou o sapatinho da irmã da Elphaba, que tinha sido prometido pra ela, e dá pra Dorothy. Então, assim, é uma bruxa muito abusada, né? Porque entrega algo de valor sentimental, inclusive, né? De uma irmã pra uma estranha. Então, naturalmente, Elphaba queria recuperar o sapato de volta. Então, assim,
não vejo ela como uma vilã, tão vilã assim, né? Aqui nesse livro a gente tem também as histórias do leão e do homem de lata, não de forma muito elaborada. Em uma página ela explica como que o leão covarde se tornou o leão covarde, né? Que aparece no finalzinho só da história, tá? Essa parte, Dorothy só surge nessa história lá na quinta parte. E o homem de lata também, como é que, né? Que era o lenhador, o que acontece com ele, por que ele se envolve na aventura com Dorothy em busca do coração. Então, como eu já falei pra vocês, existem alguns personagens importantes nesse livro, né? Além dos próprios colegas da faculdade, isso é muito desenvolvido aqui no livro. A gente tem também todas as lideranças, né, tanto religiosas quanto políticas que a gente acompanha. Então, por exemplo, quando o mágico ele desce no balão na cidade de Oz e toma o poder, a herdeira, que era uma menina, uma criança, Ozima, ela é congelada. As pessoas acreditam que ela está congelada, presa em algum lugar, e que um dia ela vai voltar para tomar o poder, né, para assumir o trono novamente. Existem outros personagens. Eu já falei do Coração de Tartaruga, mas tem também Babá. Babá é a mulher que cuidou de Melena, mãe de Elphaba, quando era jovem, e depois cuidou de Elphaba na juventude e cuidou dos, digamos, dos outros, né, das outras gerações que vieram, né, a partir daí. Então, esses personagens, eles compõem, porque o livro não é curtinho não, o livro tem quase 500 páginas, 487, acho que é isso, 494 páginas. Então é um livro que tem uma elaboração grande e sempre em torno da maldade, né? Mas não a maldade pura e simples, é como a maldade nasce em nós e também essas questões todas que eu falei, né? Político, econômicos e religiosos, né? Essas questões político, econômico, religiosos, né? É isso. Então a gente pode dizer que esse aqui é um livro de formação, é um livro de fantasia para adultos, mas é um livro de formação, porque conta desde o nascimento de Elphaba até o final da sua vida, quando ela é morta, enfim, por Dorothy. Isso vocês já sabem, porque vocês conhecem o Mágico de Oz, não tô dando spoiler, né? Então, é isso aí. Acho que eu consegui dar um cenário geral desse livro, que é muito bacana, que você deve procurar, deve ler, ainda mais se você gosta de fantasia. Se você gostou, curta o vídeo, né? Compartilhe com as pessoas que gostam de literatura. Nossas redes sociais estão aí no box de informações embaixo. E ficamos por aqui. Um beijo!